Bem, gente, vamos dar início aqui à nossa assembleia, né? A Ana Célia se propôs aqui inscrever, a Sayonara disse que quer marcar o tempo, né? Então vamos votar então. A Osmarina também quer inscrever, vamos votar aqui dentro de alguns instantes a composição de mesa. E a Ana Brito quer coordenar no meu lugar, então a gente vai estar propondo dividir a coordenação, 2 pessoas na coordenação e 2 pessoas nas inscrições, certo? Para nós aqui não tem problema, 2 coordenações não, certo? Então vamos fazer aqui uma exposição do que a gente vai discutir nessa semana. Também não tem problema, as 2 controlam as inscrições, nós temos aqui algumas propostas a fazer, tentaremos fazer uma assembleia bastante objetiva, porque todos que estão aqui estão sabendo mais ou menos como é que está a discussão, alguns já estão inclusive já com posição definida, poucas pessoas estão indefinidas. Não queremos passar muito tempo numa assembleia que já vem sendo discutido os seus pontos há muito tempo, já tem boletins, né? Já tem discussão nas redes sociais. Oi? Carla? É aquela? Carla ali, ó. Certo? Então, a assembleia de hoje, né? Ela se fez necessária, principalmente porque o mandato dessa gestão já está encerrando. Nós tivemos uma posse no dia 7 de janeiro de 2011, portanto, até o próximo dia 7 nós temos que encerrar o mandato e ocorreu um problema durante o processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, uma das chapas, né, pediu a impugnação de outra. A comissão eleitoral impugnou, certo? Essa chapa que foi impugnada... A pauta também. Essa chapa entrou na justiça, a justiça comum suspendeu as eleições, determinou que essa chapa fosse inscrita, certo? E na justiça comum foi suspensa as eleições por 30 dias, a contar do dia 16 de novembro de 2013, portanto até o dia 16 próximo passado. Mas acontece que o Ministério Público do Trabalho também entrou com a ação a pedido da chapa que foi impugnada, certo? Essa chapa que foi impugnada tem, portanto, 2 ações. E o Ministério Público do Trabalho entrou com essa ação e ela foi suspensa por tempo indeterminado. O que alega a Comissão Eleitoral? Que há um conflito de competência, porque tem uma decisão que suspendeu por 30 dias e outra que suspendeu até julgamento do mérito. Preocupados com isso, o sindicato procurou o Ministério Público, que é autor da ação, né, na Justiça do Trabalho, para que chamasse todas as chapas para entrar num acordo, certo? De realizar as eleições antes das férias. E antes das férias seria necessário um acordo. Não me bata, Ana, eu tô... Certo. Então, vou continuar a exposição. Antes das férias seria necessário fazer uma eleição para que a gente tivesse uma ampla participação da base da categoria. Então, esse é o histórico do que gerou a necessidade desta Assembleia. Pois o Ministério Público chamou, e aí está nesse boletim que a gente distribuiu, a foto da reunião. Chamou todas as 4 chapas, chamou a comissão eleitoral e a direção do Sindicerme para entrar num acordo para fazer as eleições. Não houve acordo. Uma das chapas somente não concordou e a comissão eleitoral, 2 membros não concordaram. Portanto, não tendo acordo, essa discussão em relação ao Ministério Público retirar a ação não foi possível. Aí nós fomos até a juíza. Nós, juntamente com a assessoria jurídica, fomos até a juíza, a doutora Lucicleide. E dissemos para ela que lá no Ministério Público, o sindicato, e isso está registrado em ata e está aqui para quem quiser receber, tem cópias. Essa ata está assinada por todas as representações de chapa, pelos membros da comissão eleitoral e pelo presidente do Sindicerme e pela assessoria jurídica. Pois bem, como não houve esse acordo lá, a gente foi na juíza que determinou que a eleição fosse feita em 30 dias, doutora Lucicleide. Ela afirma textualmente lá que não há conflito de competência, certo? E nessa perspectiva, ela diz que o Sindicerme estava descumprindo a decisão. Disse para nós que o Sindicerme estava descumprindo a decisão. Mas, doutor, eu estou lhe entregando aqui uma ata lá do Ministério Público, que o presidente do sindicato está dizendo que concorda. Não importa. A comissão eleitoral
é um órgão do sindicato. Mas como assim, doutora? É um órgão porque foi eleito na Assembleia do Sindicato. Você faz outra Assembleia, destitui e faz a eleição. Orientação da juíza. Essa foi a orientação da juíza. Estou falando o nome dela. Doutora Lucicleide, 7ª Vara dos Feitos da Fazenda. Certo? Nessa perspectiva, orientados por quem sabe mais do que nós fizemos o edital que está aí colocado, onde nós pretendemos discutir a marcação da data das eleições, certo? A marcação da data das eleições. Para que a gente tenha uma data definida que garanta segurança jurídica, para que quem seja eleito não tenha uma penca de ações na justiça para derrubar depois, certo? E até bem fundamentadas por algum erro. E também ampla participação da base, certo? É essa discussão que nós precisamos fazer aqui hoje, certo? Segurança jurídica e ampla participação da base. Por isso que o primeiro ponto, já que não será possível fazer a eleição até o dia 7 de janeiro, é a prorrogação do mandato da diretoria até as eleições e a marcação para o mais rápido possível a data da Assembleia, certo? Em seguida, não é discussão ainda, eu estou dizendo os pontos. As pessoas terão direito de falar, não é discussão. Outro ponto, refere-se a garantir o cumprimento da decisão judicial, para garantir a discussão, o cumprimento do que a doutora determinou, a justiça, para que quem for eleito ganhe e leve, certo? E não fique com insegurança jurídica, certo? Então nós vamos discutir isso e, se necessário for, como a doutora decidiu, vamos destituir a comissão eleitoral e eleger outra comissão aqui hoje, certo? Esse é o ponto de discussão. E o último ponto refere-se a um outro problema, que é de finanças. Refere-se à tesouraria do sindicato, que um membro do sindicato entrou na justiça para destituir os agentes de saúde. E aí levou os 2 tesoureiros. Se a gente precisar, né, desses tesoureiros para movimentar o que nós temos ainda por receber, inclusive de imposto sindical, para garantir empréstimo, por exemplo, para quem teve desconto, não podemos, porque não tem tesoureiro. Esses são os 4 pontos. E eu gostaria que a gente fosse bem objetivo. Certo? Eu gostaria que a gente fosse bem objetivo. Que as falas fossem de 3 minutos, com autorização de desligar o som quando passasse de 3. Quem é favorável a isso, que as falas sejam de 3 minutos, para tirar o som quando elas forem maiores que 3, levanta a mão. Ok, parou. Ok, beleza. A outra coisa que nós queremos, certo? Que seja um mínimo de falas sobre cada ponto. Que as pessoas se repetem demais, certo? Em cada ponto, nós vamos votar a quantidade de falas, certo? Em cada ponto. E aí nós vamos abrir é no voto, não é no grito. A gente vai abrir as inscrições, vamos conformar uma mesa. Estou me propondo a coordenar com a professora Ana Brito. E gostaríamos que o primeiro ponto, e queremos colocar isso inclusive, que o primeiro ponto seja discutida a marcação da data das eleições. Esse seja o primeiro ponto. Se não concordar, a gente vota. Esse é o primeiro encaminhamento. Certo? Peraí só um pouquinho. Então, veja bem. Nós vamos compor a mesa. Calma. Alguém tem alguma coisa contrária de que a Ana Célia e a Osmarina façam as inscrições? Não tem? Não. Relaxa.